Você já sentiu uma dor insistente na lateral do seu quadril que aparece quando você sobe escada, deita de lado ou fica sentado durante muito tempo? Se sim, você pode estar lidando com uma bursite do quadril. Uma condição que é mais comum do que você imagina. Hoje eu vou explicar tudo, o que é, quem pode ter, como identificar, como tratar e até como evitar que ela volte. Então, fica comigo aqui até o final, porque eu tenho dicas incríveis para poder te ajudar a se livrar dessa dor. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou acabar com a dor no seu quadril. Vamos falar um pouco da bursite do quadril ou bursite trocantérica. Tá preparado? Então vamos lá. Antes de tudo, o que é uma bursite? Imagina o quadril como uma máquina cheia de ossos, cheia de músculos, tendões e algumas bolsinhas que a gente chama de bursa. Essas bursas, elas são como almofadinhas cheias de líquido que evitam o atrito entre o osso e os tecidos moles, que são músculo, ligamento, tendão, tudo que não é osso. E a bursa mais importante da região do quadril é o que a gente chama de bursa trocantérica. Fica bem na lateral do quadril, na parte mais externa, em cima desse osso que a gente tem na lateral, na região do culote. E essa bursa, ela tem a função de proteger o quadril quando você anda, corre ou quando você se mexe. Mas quando essa bursa está inflamada, a coisa complica muito, porque nessa hora aparece uma dor muito intensa que pode atrapalhar muito o seu dia a dia. E só para deixar claro aqui para vocês, existem várias bursas na região do quadril. Você também pode inflamar qualquer uma delas, mas a inflamação que a gente mais tem, que é a mais comum, é a bursa trocantérica, que ela é a vilã dessa dor lateral do quadril. E quem tem mais chance de desenvolver essa bursite? Quem tem mais chance de ter essa bursa inflamada? Você tem alguma ideia? Ela não escolhe qualquer pessoa. A bursite do quadril, ela tem os alvos preferidos dela. E os estudos mostram que ela aparece em 10 a 20% de todos os casos de dor no quadril. E agora adivinha, quem que tem mais? Normalmente, mulheres. Sim, mulheres com cerca de 60 a 80% dos casos. O risco de 2 a 4 vezes maior do que nos homens de desenvolver uma bursite. Mas por quê? Isso deve, primeiro, pelo fato da anatomia do quadril feminino, que é um quadril mais largo do que o masculino, e isso causa mais pressão sobre a bursa, aumentando o risco de inflamação. E um outro fator que também influencia muito na origem da dor são os hormônios femininos que podem favorecer a inflamação das partes moles. Então, a faixa de idade mais afetada pela bursite é entre 40 e 60 anos, que são as mulheres mais próximas da menopausa. Mas essa doença também pode acometer pacientes jovens, principalmente mulheres atletas. E os fatores de risco, olha só, vou falar para vocês. Atividades repetitivas, como correr muito, subir escada, ficar muito tempo em pé. Traumas na região do quadril, uma queda, apoiar o quadril numa superfície rígida durante muito tempo. Problemas biomecânicos, por exemplo, diferença de tamanho das pernas ou uma fraqueza muscular. Excesso de peso aumenta o risco em até 3 vezes de você desenvolver bursite. E doenças inflamatórias do quadril, como artrite reumatoide. Você se encaixa em algum desses fatores? Se sim, fica atento. Mas agora nós vamos saber como que é a bursite. Como que você sabe se o seu problema é uma bursite? Vamos para os sintomas dela. A bursite, ela tem uma assinatura. Ela é uma dor na lateral do quadril, na região do culote. Ela pode ser muito aguda no começo e depois virar uma queimação que irradia descendo pela coxa. E ela piora normalmente quando você deita em cima do lado afetado. Então, adeus, sono tranquilo. Ou quando você começa a subir escada, caminhar muito, levantar depois de ficar muito tempo sentado. Alguns pacientes podem sentir o quadril rígido e às vezes podem até ouvir um estalido no quadril. Tem mais, cerca de 40% das pessoas com bursite têm problema para poder dormir por causa da dor. Se isso te soa familiar, não ignore. A dor pode durar semanas e precisa de atenção. Mas, doutor Murilo, pode ser alguma outra coisa? Essa é uma boa pergunta. Nós vamos falar agora do que a gente chama de diagnósticos diferenciais, que são as doenças que têm sintomas parecidos. A dor do quadril, ela não é só a bursite, tem outras condições que podem gerar sintomas muito parecidos, como, por exemplo, tendinopatia dos glúteos,
inflamação no tendão do glúteo médio mínimo, osteoartrite, que é a artrose de quadril, que normalmente essa dor é na virilha, mas ela pode confundir, ressalto do quadril, que é um estalo que você sente na parte lateral do quadril, problemas da coluna, como hérnia de disco, que podem irradiar a dor para o quadril, e às vezes até fratura por estresse, que é quando o osso dá uma trincadinha, que é mais comum normalmente em atletas e corredores. E por isso o diagnóstico certo é essencial. Então, como que o médico descobre se você tem bursite ou não? Então vamos lá. Primeiro, o diagnóstico começa com uma boa conversa. O médico pergunta sobre a sua dor, o que faz essa dor piorar. Depois ele faz um exame físico, ele vai apertar o seu trocânter, vai fazer alguns movimentos para poder avaliar como estão seus tendões e músculos. E na hora que ele aperta o seu trocânter, o culote, se você tiver dor, é um sinal forte de que você tem uma bursite ou uma tendinite. Vai testar os movimentos, a força dos músculos, e aí ele vai ter uma ideia se você tem tendinite ou não. Se ele quiser confirmar, ele vai pedir exames de imagem. Então, as radiografias mostram estruturas ósseas, conseguem descartar desgaste, mas a bursite ela não aparece na radiografia. Normalmente você vai ver no ultrassom, que vê líquido dentro da bursa, ou na ressonância magnética, que detalha tudo, como tendões inflamados, bursa inflamada. Na maioria dos casos, a história clínica e o exame físico já é suficiente para você fazer o diagnóstico. Tá, fiz o exame, confirmei que é uma bursite, como que faço para poder tratar? Nós vamos começar essa parte do vídeo dizendo uma boa notícia, viu? Cerca de 90% de todos os casos de bursite vão melhorar sem precisar pensar em tratamento cirúrgico. O primeiro tratamento é o tratamento conservador. Primeiro, você vai fazer um repouso relativo, evitar fazer tudo aquilo que te causa dor. Você pode usar o gelo durante 15, 20 minutos, vai ajudar na inflamação. Você pode utilizar anti-inflamatórios para poder ajudar a aliviar a dor, mas não se esqueça, o anti-inflamatório sempre com orientação médica. Anti-inflamatórios podem causar problemas graves, problemas renais, gastrointestinais e até cardiovasculares. Tem anti-inflamatórios diretamente relacionados a infarto do coração. E o tratamento conservador, ele mantém também a fisioterapia e ela é padrão ouro, ela ajuda a alongar a banda iliotibial, ela ajuda a fortalecer a musculatura glútea e ajuda a uma melhora que pode levar até semanas, mas funciona, que é uma beleza. E se você já está fazendo tudo isso, mas sua dor não está melhorando, é hora da gente poder pensar talvez numa infiltração com corticosteroide. É uma injeção que a gente aplica na bursa, sempre guiada pelo ultrassom e que vai te ajudar a aliviar a dor muito rápido, muitas vezes em poucos dias. E essa infiltração ela pode durar meses ali. Então vai te ajudar bastante, mas eu queria que você tomasse cuidado. Por quê? Os corticoides, eles também possuem vários efeitos colaterais. E nesse momento é ideal falar com o seu médico para poder decidir o que vai ser o melhor para você. E o tratamento cirúrgico existe? Existe. Cirurgia para tratamento de bursite é muito rara, só para casos muito teimosos, casos que não melhoram de jeito nenhum. E você faz uma cirurgia que a gente chama de bursectomia, que é uma cirurgia em que a gente remove a bursa, a gente arranca a bursa dali de dentro, e normalmente é uma cirurgia por vídeo, tá? Que ela é muito menos invasiva. E às vezes a gente corta um pedaço da banda iliotibial também, que é uma fita que passa por cima do trocânter, para poder diminuir o atrito. E o resultado, alívio em dias. Com o plano certo, a sua dor vai embora. Mas ela pode voltar? Como que a gente faz para evitar essa dor de voltar? A bursite normalmente ela tem um ótimo prognóstico, cerca de 87% de todos os pacientes se recuperam completamente no futuro. Mas até a gente chegar nessa recuperação completa, 30 a 40% dos pacientes ainda sentem alguma dor depois de um ano e 20 a 30% depois de 5 anos ainda tem algum desconforto. Agora, fatores como obesidade e artrose de quadril aumentam muito o risco da sua bursite voltar. Para poder prevenir, é muito simples. Primeiro, evite repetir movimentos como correr sem pausa, movimentos repetitivos. Segundo, mantenha seu peso saudável. Terceiro, tenta dormir com um travesseiro entre as pernas para poder diminuir o atrito na banda iliotibial. E o quarto, fortaleça a musculatura dos glúteos. Já tem vídeo no canal ensinando como fazer esse fortalecimento, depois você procura aí. Pequenas mudanças, grande diferença. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o like aqui, se inscreva no canal e comenta. Já teve bursite?
Como que foi para você? Deixa um comentário aqui pra gente. Até semana que vem.